Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse final de mês de março, dia 30, vamos ouvir nesta quinta-feira o que nos tem a falar a palavra de Deus no dia de hoje. E assim está escrito no Evangelho segundo São João. Vosso pai Abraão exaltou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-se então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas eles não conseguiram. Veja que como é difícil às vezes para a humanidade ter essa compreensão espiritual. E às vezes a gente quer aplicar a mesma lógica da terra à vida espiritual. E não é assim. A vida espiritual ela é meio que algo intangível. Intangível, não sei se é a palavra correta, mas não dá para se medir ao mesmo tempo. Por exemplo, a Terra tem milhões de anos. Nós só vivemos aqui de passagem, nessa passagem, 80, 100 anos, 100 e poucos anos. Há quanto tempo mais existe o universo? Quem sabe é Deus, foi o Criador. Bom, eu quero dizer com isso que nós não precisamos duvidar da parte espiritual. Quando Jesus aqui fala que antes de Abraão, ele já era quem? O Filho de Deus. É porque ele está dizendo que Abraão foi um ser vivente como nós, que serviu a Deus com sua dignidade, mas que já dava graça da vinda de Jesus ainda na sua vinda. Ou seja, Abraão já sabia da existência de Jesus pela sua devoção que tinha com Deus, falava com Deus inclusive. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa atualidade, nós devemos perceber isso. Primeiro, que nós estamos aqui em uma espécie de teste nessa vida, onde nós estamos passando por decisões a todo momento, e aonde quanto mais a gente for apurando a nossa capacidade para nos prevenir das armadilhas do dia a dia que as adversidades negativas nos colocam. Por exemplo, às vezes aparece-nos a oportunidade de roubar ou de tomar aquilo que não é nosso. Não devemos fazer, não devemos achar que ninguém vai ver. Mas tudo hoje, vamos partir para a política, por exemplo, tudo hoje é roubo lá dentro, ou rouba ou não vá. É um falso preceito. Se for nesse caminho aí, é melhor deixar para os que já estão, para não cair nas falácias que a adversidade negativa coloca e fazer a mesma coisa, fazendo com que nos afundemos nos pecados. E o Evangelho de ontem já falava: o pecado, ele leva à morte. O pecado, ele é um vício. Portanto, se nós quisermos a felicidade nossa, dos nossos, da nossa família, nossa caminhada, devemos pessoalmente desenvolver aquilo que Jesus nos ensina, os valores que Ele nos ensina. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Compreender que é o pecado quem leva à morte. Portanto, vencer o pecado, e é o pecado quem leva os problemas também. Porque dependendo do grau dos pecados ou da sua quantidade, é que ele pode levar aos problemas ou à morte. Porque é a consequência dos erros que faz com que os problemas aconteçam,
ou a morte aconteça. E quando a provação acontece, peçamos sabedoria a Deus, muita sabedoria para sabermos lidar com ela. Portanto, algo que parece ser básico, mas que, se desenvolvido por nós, só vai melhorar não só a nossa vida, mas de todos que estão à nossa volta. E é nesse algo que parece ser básico que está uma grande essência de uma vida digna. Portanto, apliquemos esse básico. Façamos o bem. Queremos apenas o que é nosso. Não jamais se deixar levar pelas tentações do mal, física, espiritual, temporal. Ou seja, não reagir com a agressividade que as coisas lhes vêm. Hajamos com sabedoria. Por nós mesmos pessoalmente, depois por todos que nos está à volta, depois, primeiramente, sempre, porque somos filhos de Deus e acreditamos na regularidade divina. Portanto, um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, sigamos em paz.